Pieta, exercícios envolvendo combinação simples. De olho. Olá pessoal, tudo bem? Só a gente vai comentar de análise combinatória o seguinte, combinação simples. Na última aula a gente viu permutação, que é um caso particular de arranjo, e também lembramos o princípio fundamental. Basicamente é o que a gente já viu de análise combinatória. Então hoje a gente vai ver combinação simples. O que vem a ser combinação simples? Quando é que um agrupamento recebe esse nome? Quando? É o que a gente vai comentar hoje para vocês. Só a dica para vocês vai ser o seguinte, então. Combinação simples, os grupos diferem pela natureza. Isso que é importante. Quer dizer, a ordem agora não é mais importante. Se vocês formarem um grupamento, se for um problema de combinação simples, formaram um grupamento, trocaram de ordem, o grupamento é o mesmo. Então, essa é a grande diferença de arranjo. Tá certo? Então, aquela grande dica que eu tinha dado para vocês, lembra? Quer dizer, apareceu um exercício lá. Será que vai ser de arranjo ou vai ser de combinação? Como é que eu vou fazer essa verificação? Como? É muito fácil. Vocês vão montar um grupamento. Se eu trocar de ordem e perceber que tem um novo grupamento, é um problema de arranjo. Caso contrário, trocou de ordem e o grupamento é o mesmo, vocês terão um problema de combinação. Essa é a grande dica para vocês. Então, vamos dar mais detalhes para vocês. Acompanha só. Só está aqui, ó. Então, combinação simples, os grupos diferem pela natureza. Então, a ordem não é mais importante agora. Os grupos vão diferir somente pela natureza. Bom, e a fórmula, olha só. Esta anotação nós já comentamos lá numa das primeiras aulas de introdução à análise combinatória, não é? Como sendo um número binomial, olha só. Aqui nós temos um número binomial. Então, finalmente, vocês vão perceber aonde que aparece aquela definição. Aonde que vocês podem aplicar em problemas de combinação simples. Quando? Quando problemas de combinação simples? Quando? Quando os grupos diferirem pela natureza. Está aqui. Então, lembra isso aqui é o binomial? Binomial, numerador N, denominador P. Binomial NP ou combinação de N elementos tomados PAP. Binomial NP, olha a definição. Lembra a definição lá? N fatorial, P fatorial, um outro fator aqui embaixo, N menos P fatorial. No caso, condição P menor ou igual a N. Está aqui. O que é o N? Só em tudo que a gente comentou, arranjo, permutação, combinação, etc., o N é sempre o quê? O total de elementos distintos. Distintos por quê? Porque vocês têm a palavra simples aqui. Ó. Combinação simples, permutação simples, arranjo simples. Elementos diferentes sempre. N total de elementos distintos, diferentes. E o P é sempre o total de elementos escolhidos. P é o total de elementos escolhidos. Então, isso que é importante vocês guardarem de combinação. Quer dizer, apareceu o exercício lá para vocês resolverem. Será que é combinação ou será que é arranjo? Eu estou dizendo combinação ou arranjo porque permutação é um caso particular de arranjo. Então, ou é combinação ou é arranjo. Quer dizer, provavelmente um dos dois. Então, vocês montam o grupamento. Muda a ordem. Se o grupamento for o mesmo, é combinação. Caso contrário, é arranjo. Então, essa é a grande dica para vocês. Ou é a primeira preocupação que vocês sempre têm nos exercícios de análise combinatória. É arranjo ou é combinação? É isso. Bom, só vamos dar uma olhada em exercícios, né? Já comentamos para vocês exaustivamente que a análise combinatória, para vocês dominarem esse assunto, só tem uma maneira, fazer a maior quantidade possível de exercícios. É o que a gente está tentando fazer no nosso tempo pequeno. Então vamos só ao primeiro exercício, olha só. Universidade Federal do Pará, está aqui, ó. Então, olha só que questão bem interessante, olha só, quase que impossível tentar contar diretamente, não dá para contar no dedo, vocês vão notar, vão perceber isso aí. Olha só a questão muito bem bolada, hein? Quantos paralelogramos são determinados por um conjunto de 7 retas paralelas, interceptando um outro conjunto de 4 retas paralelas? Então, vocês têm 7 retas paralelas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que estão sendo interceptados por outras retas paralelas, um total de 4. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, ele quer saber quantos paralelogramas. Lembrando que um paralelogramo, já vimos na geometria, lembra? O próprio nome dá dica para vocês. Paralelogramo, quadrilátero que apresenta o que? Lados opostos paralelos. Então, nós temos aqui um primeiro paralelogramo, um segundo paralelogramo, um terceiro. E claro que se vocês considerarem toda esta figura aqui, ó, isso também é um paralelogramo. Então, ele quer saber exatamente quantos, o total. Quanto que vai ser a pergunta. Então, a condição vai ser o seguinte. Como os lados opostos são paralelos, então, dessas 7 retas paralelas que vocês têm, lembrando que um quadrilátero tem 4 lados, então, dessas 7 que estão na horizontal, eu escolho 2. Das 7, eu vou escolher 2.
E dessas 4 que são transversais, aqui não são perpendiculares, né, verticais, são transversais. Dessas 4 paralelas transversais, no caso, eu vou escolher 2. Com isso, é claro que eu formo, eu construo exatamente, ou eu determino aqui o paralelogramo. Então, basta pegar 2 horizontais, olha só, vocês fixaram atenção neste paralelogramo, neste minúsculo paralelogramo que está aqui, eu pego 2 horizontais e pego 2 transversais. Então, das 7 paralelas horizontais, eu escolho 2. E das 4 transversais, eu escolho 2. Isso vai caracterizar. Quer dizer, se fizer esse cálculo, quer dizer, no caso do 7 escolho 2, 4 escolho 2. Agora o detalhe, por que combinação? Porque a ordem não é importante. Tanto faz a ordem de escolha. Eu escolhi esta paralela e esta. Eu escolhi a primeira, a segunda, ou a segunda e a primeira é a mesma. Então, de fato, vocês estão percebendo que a ordem não é importante. A ordem, no caso, não é importante. Tem as duas paralelas. Tanto faz eu pegar a primeira, a segunda, ou a segunda, a primeira, é a mesma coisa. O paralelogramo é o mesmo. Então, é um problema de combinação. E a conta, como é que faz? Acompanha só. Então, a condição vocês entenderam. De 7 horizontais, eu escolho 2. E de 4 transversais, também escolho 2. Agora, como vocês têm o conectivo E, que a gente associa a produto, vocês vão notar que, na realidade, a gente vai usar o princípio fundamental que está escondido no exercício aqui. É como se eu tivesse dividido o problema em 2 etapas. A primeira delas, escolher, das 7 horizontais, escolho 2. A segunda etapa, das 4 transversais, escolho 2. Princípio multiplicativo, vou multiplicar. Então, é só questão de fazer combinação de 7 elementos tomados 2 a 2, vezes combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Deixo as contas para vocês fazerem, né? 7 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial, simplifica 21. Combinação 4 elementos tomados 2 a 2. 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, simplifica, etc. 6. Se fizer a conta 21 vezes 6, isso vai dar 126. Notaram que é uma questão muito interessante, uma questão muito bem bolada. Tá certo? Notaram como a gente resolve facilmente usando a análise combinatória. Contagem direta seria quase que impossível fazer isso. Só vamos dar uma olhada em outro exercício importante de aplicação para vocês. Acompanhe só. O exercício da Universidade Federal de Goiás, olha só. Então, quer dizer, problema de combinação, normalmente vocês têm aplicação na geometria, né? Então, esse é o segundo problema de combinação que vocês vão aplicar na geometria, olha só. Em um triângulo ABC, marcam-se 2 pontos no lado AB. 2 pontos no lado AB. 3 no lado AC, olha só, 3 no lado AC, está aqui. E 4 no lado BC, 4 no lado BC, muito bem. Distintos dos vértices, no caso A, B e C, tá certo. Bom, determine o número total de circunferências que passam por 3 desses pontos. Determine o número total de circunferências que passam por 3 desses pontos. Só 3 pontos distintos não colineares, vocês vão notar que a gente associa um único plano, comentamos isso lá na geometria, um postulado da geometria. E dados 3 pontos distintos não colineares, a gente associa um triângulo. Associando um triângulo, a gente pode calcular, construir a mediatriz de cada um deles, ou de no mínimo 2 deles, e construindo a mediatriz, a gente vai achar exatamente o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, ou o centro da circunferência, no caso. E essa circunferência é uma circunferência que passa pelos 3 pontos. Então, na realidade, vocês estão percebendo o seguinte, nós temos 9 pontos para escolher. Olha só as condições. De 9, escolhe-se 3. Por que 3? Porque a 3 distintos não colineares, a gente vai associar uma circunferência. Então, 3 pontos distintos não colineares, a gente associa um plano, não é isso? Ou posso associar um triângulo. Tendo os 3 pontos, eu associo o triângulo, construo uma mediatriz, eu acho o circuncentro, que é o centro da circunferência que vai circunscrever o triângulo. Então, essa é a maneira de vocês construir uma circunferência que passa por 3 pontos distintos. Por isso que dos 9 eu vou escolher 3. Essa é a justificativa. Por que escolher 3? Porque esses 3 que vão caracterizar a circunferência. Então, voltando para cá, olha só as condições. De 9 escolhe-se 3. Tudo bem. Dos 9 pontos, total, né? 2 mais 3 mais 4 é um total de 9. Desses 9 eu escolho 3. Agora, pelos 3 de AC, pelos 3 pontos de AC, é fácil perceber que não passa uma circunferência porque eles estão alinhados. Muito bem. Então, não passa uma circunferência. E pelos 4 de BC, a mesma coisa. Pelos 4 pontos de BC, a mesma coisa. E claro que não vai me importar esses dois, esse comentário que eu estou fazendo, por quê? Porque a gente sabe que a gente vai precisar, no caso, de 3 pontos distintos não colineares. Só que só tem 2, então pode esquecer. Então, esses 3, quer dizer, esses 3 pontos não vão caracterizar nenhuma circunferência.
não vou poder esquecer de descontar. Esses 4 pontos também não caracterizam nenhuma circunferência, não posso esquecer de descontar. E esses 2 não há necessidade, porque eu preciso de no mínimo 3, aqui vocês têm 2, tá lá. Então, repetindo a condição para vocês. De 9 escolhe-se 3, pelos 3 de AC não passa uma circunferência, e pelos 4 de BC também não passa nenhuma. Então, quer dizer, aparentemente a resposta do exercício qual seria? Dos 9 pontos, basta escolher 3. Combinação de 9 elementos tomate 3 a 3. E é evidente que se eu tiver os pontos A, B e C, construir a circunferência. É a mesma coisa que se eu tiver o triângulo BAC, triângulo ABC, etc. Eu tenho um triângulo ABC, tenho a circunferência. Se eu tiver o triângulo BAC, é a mesma. Então não é importante a ordem. Se não é importante a ordem, é um problema de combinação. Por isso que vocês vão calcular combinação de 9 elementos tomate 3 a 3. Só que eu preciso descontar o seguinte. Desses 4 pontos, não adianta tomar 3 a 3, fazer a conta, etc. Porque esses 4 não vão caracterizar nenhuma circunferência. Então eu tenho que subtrair quem? Combinação de 4 elementos, tomate 3 a 3. Está aqui. E é o mesmo comentário para esses 3 pontos que estão aqui. Ó. Não adianta eu querer considerar, por quê? Porque por esses 3 pontos não passa nenhuma circunferência. Tem que subtrair de novo. Então a resposta do exercício, como é que fica? Combinação de 9 elementos, tomate 3 a 3, menos combinação de 4 elementos, tomates 3 a 3, e menos combinação de 3 elementos, tomates 3 a 3. Eu tenho que descontar, senão eu estou supondo que por esses 4 pontos passa uma circunferência. Isso é falso. Também tenho que descontar nesse caso, porque senão eu vou supor que passe uma circunferência por esses 3 pontos. Isso também é falso. Agora é só questão de fazer a conta. Combinação de 9 elementos, tomate 3 a 3, 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. Combinação 4 elementos, tomate 3 a 3, é o 4. Combinação de 3 elementos, tomate 3 a 3 a 1. Se vocês fizerem a simplificação, 9 fatorial, 3 fatorial, etc. 6 fatorial, isso vai dar 84. Menos 4 menos 1 vai dar um total de menos 5. 84 menos 5, isso vai dar 79 a resposta. Então deu para perceber que é um probleminha um pouco mais complicado, perceberam que tem que saber fazer a subtração, etc. Quer dizer, volta aquele comentário que eu fiz para vocês. Vocês têm que resolver vários exercícios, né? A gente não consegue dominar a análise combinatória. Só na próxima aula a gente vai ver permutação com repetição, que é a última coisa que falta para terminar a análise combinatória. Fiquem ligados. Tchau para vocês.